A gente vai falar agora sobre saúde, na verdade sobre 3 doenças que estão muito faladas ultimamente, né? A zika, a chikungunya e a dengue, que são doenças causadas pelo mesmo mosquito. Só que nem todo mundo sabe como identificar cada uma delas, não é isso, Márcio? Exatamente, Fabrício. Nos últimos meses, né, a gente, como você falou, a gente está muita gente aí com esses sintomas, zika, dengue, chikungunya. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou a infectologista, doutora Vânia Pires, que vai esclarecer e falar um pouco da diferença de cada uma delas. Bom dia, doutora, bem-vinda aqui ao Tudo de Bom. Explica para a gente exatamente isso, qual a diferença de... É o mesmo mosquito, mas dengue, chikungunya e agora a famosa zika. Bem, bom dia a todos. Nós temos hoje circulando no Brasil 3 epidemias, sendo que em Maceió, em Alagoas, apenas nós temos 2 ultimamente. Não foi diagnosticado ainda nenhum caso de chikungunya. No entanto, a gente está esperando a qualquer momento um diagnóstico desse tipo. O mosquito Aedes aegypti e o Albopictus, que já foi encontrado aqui na região, eles são transmissores de 3 vírus, desses 3 vírus. Ele transmite esses 3 vírus que são diferentes um do outro, apesar de ter o mesmo transmissor, que é o Aedes aegypti. Esses 3 vírus, eles estão circulando na região, no Brasil. Eles vieram da região africana, da Ásia, e aqui no Brasil eles encontraram um ambiente acolhedor, vamos dizer assim, entre aspas, né? Condições propícias. Que é a presença desse mosquito, né? Que vocês veem aí na tela, e que tem hábitos diurno. O que acontece? As 3 doenças, zika, chikungunya e dengue, elas têm um quadro clínico muito semelhante, que confunde tanto ao leigo quanto aos profissionais de saúde, porque às vezes eles são muito parecidos, né? Eles apresentam febre, dor no corpo, esse exantema que a gente chama, né? Que às vezes tem uma confluência tão importante que confunde até com sarampo. A gente quem viu sarampo antes, né? Exatamente. O dengue, ele é menos volumoso, esse exantema, mais nesse caso da zika, ele é mais pronunciado. Veja aí como é importante essas figuras, né? Que assusta o indivíduo e que dá uma coceira importante, que é o que a gente chama de prurido. Nesse caso, essas doenças são muito parecidas e tem um tempo mais ou menos de 5 a 7 dias de sintomatologia. Desaparecendo os sintomas, o dengue tem o risco do sangramento, aquelas formas graves debilitantes, de choque por falta de líquido, de plaquetas e tudo mais. O chikungunya evolui com um quadro de artrite, que é o problema maior da chikungunya, a artrite. Essa artrite é limitante, né? O indivíduo não tem capacidade nem de andar, nem de trabalhar, e pode durar até 2 anos. Nossa. É uma doença que chama muita atenção. Já a zika, que é mais branda do que o dengue naquele início, as ardores articulares são menos pronunciadas, mas ela tem o risco de 3 semanas após, claro que em poucos casos, mas é importante, ela dá a síndrome de Guillain-Barré. Que essa síndrome é caracterizada por um formigamento nos membros inferiores, geralmente é simétrico, nas 2 pernas, evoluindo para dor lombar, fraqueza nas pernas, chegando a ter paralisias. Nesse caso, para ter Guillain-Barré, é só para quem teve a zika. Nem todo mundo que teve a zika pode ter Guillain-Barré, é isso? Nem todo mundo que tem zika vai ter Guillain-Barré. É bem menor a quantidade, graças a Deus, né? No entanto, qualquer vírus pode dar Guillain-Barré, inclusive o dengue, a gripe. Só que a gente está encontrando uma quantidade maior dessa síndrome nos pacientes que tiveram zika. E principalmente naqueles que tiveram zika e já tiveram, por exemplo, dengue. É como se uma coisa tivesse associação e um fator de risco maior. Então, a preocupação nossa é que essa síndrome de Guillain-Barré pode evoluir, ascender, chegar aos músculos respiratórios, com paralisias da respiração, precisando de UTI, e isso é preocupante em nosso meio, porque nós sabemos que temos limites de leitos de UTI. E os cuidados que a pessoa tem que ter quando for acometido por uma dessas doenças, principalmente a zika, que é a que a gente está falando? Bom, os cuidados são repouso,
hidratação, o antitérmico que a gente pode usar de pirona ou paracetamol e o antihistamínico para reduzir esse prurido. E ficar atento para que caso nessas 2 ou 3 semanas após o quadro e apresentar essa sensação de formigamento e dormência, não perder tempo e procurar o serviço médico. Doutora, já que é o mesmo mosquito, como é que a pessoa, por exemplo, antigamente a moda era, digamos, a dengue e agora a zika. Como é que o mosquito ele chega, vai picar uma pessoa e sabe que aquela determinada pessoa fez o exame e foi detectada com zika e não com dengue ou com a chikungunya? Olha, isso é mais um desafio para a saúde pública, porque sorologia para dengue é simples, até em qualquer serviço nós fazemos. E zika, como é uma doença nova, ainda não tem exames mais fáceis de ser realizados. Os exames hoje são todos à base de biologia molecular. Poucos laboratórios do Brasil fazem, principalmente se faz hoje no Adolfo Lutz, em São Paulo, no Oswaldo Cruz, no Rio, e em Belém do Pará, que são laboratórios especiais em virologia. E são exames que são realizados nos primeiros 3 a 5 dias de doença. Então, se você demora mais, já não vai mais encontrar o vírus circulando. E o que é que acontece? A quantidade de sangue e de amostras é tão grande para esses laboratórios que eles já não estão mais conseguindo dar o suporte que nós precisamos. Então, hoje, nós estamos diante de uma situação que o diagnóstico é mais clínico do que laboratorial. É por isso que a gente pede à população que tome as devidas providências. Não é mais nem hora da gente cobrar tanto do Estado ou cobrar, enfim, do poder público, mas cada um fazer a sua parte, né? Porque o mosquito está aí, está dentro de casa, está nos locais de trabalho, está em qualquer lugar. E a gente pode ser a próxima vítima. Não tem como perder tempo. Vejam bem, em Salvador, na Bahia, 54 pessoas tiveram Guillain-Barré e precisaram de terapia intensiva. Onde é que a gente vai encontrar 40 e tantos leitos de UTI nem em Alagoas? Preocupante. Não tem como a gente perder tempo mais. Então, qual a dica que a senhora dá para encerrar para o pessoal de casa que quem teve ou quem está nesse momento com algum desses, né, dengue ou a zika? Primeiro, prestar atenção a esse quadro de paralisia que pode acontecer nessas 3 semanas, em seguida da doença infecciosa. E se não for acometido, a hora é preocupante, é cuidar de combater o mosquito. É o principal hoje. Na sua casa, na casa do vizinho, no seu trabalho, em todos os... Deixar o agente de saúde entrar e colocar... Exatamente. Muito bom, doutora. Muito obrigado por sua participação. Muito obrigada pela Obrigada presença. Também.